Agora, uma coisa que eu considero super importante, Júlio, é que o departamento de vendas dentro de uma empresa, por mais que seja uma eu-empresa, ele precisa ser um departamento profissional. Ele precisa ter métodos, ele precisa ter processos, obviamente, precisa conhecer muito do seu produto e do seu serviço, precisa ter tecnologia que ajude, né, a otimizar o processo de vendas. Não dá para você ter um sistema de vendas anotando na caderneta e, pasme, parece que eu estou falando uma coisa bizarra, mas muitas empresas fazem isso. Esses dias eu estava fazendo um processo de mentoria com uma profissional que ela anota tudo no caderno, mas que ela tenha um método, isso para escalar não é funcional. Fala aí, arquiteto Júlio na área. E começamos mais a ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu estou aqui com mais uma fera, o professor Kleber. Kleber vai falar um pouquinho para nós sobre a parte de branding, vendas e a importância também ali da especialização, quem quer entrar nessa área. Kleber, seja bem-vindo aí ao podcast. Maravilha, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Júlio, aí pelo convite. Nossa ideia é justamente aí trazer um panorama a respeito de branding, de vendas, de comunicação e de como que nós podemos ter essas áreas integradas, né? Eu tenho atuado aí há um pouco mais de 12 anos dentro desse contexto de mercado. Eu costumo dizer que a escolha por essa área de design, ela começa por uma inquietação, né? Na verdade, eu queria ser psicólogo e acabou que, entrando no curso de psicologia, teve um tempo que eu pensei, cara, isso aqui é muito complexo para mim trabalhar, e acabei depois pesquisando algumas outras coisas. Eu já era muito criativo, assim, trabalhando em instituições de ensino, desenvolvendo projetos. Fui sempre um curioso dos softwares gráficos, né? Ali como Illustrator, Photoshop, InDesign, edição de vídeo. Então, esse universo da comunicação sempre me influenciou muito, né? E aí o que acontece é que eu descobri o design estudando sobre o que era justamente design, né? Justamente eu ficava pensando de como que os profissionais chegavam naquela solução, o que estava por detrás daquelas ideias. E aí eu comecei a flertar com alguns estúdios, né, de comunicação, design, algumas agências também, pensando também nesse aspecto de como era conceber projetos de comunicação, também projetos de design. E eu descobri que exatamente tinha um curso, que era o curso de design. Na minha época, a gente poderia se especializar em 3 especialidades, né? Seria o gráfico, o produto ou interiores. Na época, eu escolhi o gráfico, onde eu tinha mais afinidade, era mais o meu interesse. E tinha uma disciplina específica que ela se chamava design corporativo, que era justamente como pudesse pensar marcas para empresas, né? Então, ali a gente tinha ali um viés de trazer uma pesquisa, um estudo para como trazer uma identidade, né, uma imagem visual para essas empresas. E foi nesse contexto que eu me apaixonei pelo universo das marcas, de fato, né, de pensar de como que o profissional de design ele poderia ser um profissional estratégico dentro das empresas, pensando inicialmente que é muito comum em alguns, claro que a gente tem visto que o mercado tem mudado essa visão, mas anteriormente a gente via os designers dentro dos escritórios apenas como executores de tarefas e muitas vezes não como pensadores estratégicos. E eu sempre tive esse olhar em imaginar que, de fato, é importante que o design seja uma atividade estratégica dentro dos negócios. Então, logo depois que eu saí da faculdade, eu comecei a pensar de como que eu poderia trazer mais conhecimento para a minha atuação como designer, para sair fora da caixinha, comumente as pessoas diziam, para não ser apenas um menino da arte, né? Mas ser alguém realmente que pudesse agregar valor para os negócios. E foi aí, então, que eu entrei numa pós-graduação, na época que era a pós-graduação de design de interiores, e nesse momento eu entrei basicamente, Júlio, nessa pós por causa de uma disciplina
que era uma disciplina chamada Design de Comunicação, que eu queria muito fazer essa associação do design gráfico com também com a arquitetura, né? Era justamente de como que a gente pudesse tangibilizar a identidade também nos ambientes. E foi aí que eu peguei essa disciplina, logo depois eu assumi essa disciplina no IPOG também como professor, e foi aí que eu conheci a minha sócia na época, essa pós-graduação deve ter uns 10 anos atrás, conheci a minha sócia, e ela era designer de interiores, mas trabalhou muito tempo em agência de publicidade, com atendimento e mídia, e aí a gente se juntou para criar uma consultoria de marca chamada Lima e Muniz, né? Então, o Lima veio dela, da Fernanda Lima, e o Kleber Muniz, e o Muniz veio do Kleber, né? Então, a gente fez essa associação, pegamos ali um primeiro cliente, e esse foi o nosso pontapé inicial como modelo de negócio. Logo depois, por uma fase da vida dela, ela mudou-se para a Irlanda, logo depois para os Estados Unidos, e acabou ficando por lá, e eu assumi a sociedade da empresa por completo, mas o nome já estava consolidado, então a gente se firmou. Então, inicialmente, nós nascemos como uma consultoria muito voltada para o contexto do design mesmo, né? Do cliente ter uma demanda e a gente atender aquela demanda especificamente. Logo depois, eu comecei a fazer outras especializações muito voltadas para o contexto de negócio, pensando mais na característica do planejamento estratégico, pensando também no contexto da gestão do negócio e também pensando nas características de resultados e vendas. E foi aí que eu comecei a me especializar e entender que o branding seria essa atividade que daria para nós essa visão estratégica. Então, olha só, no primeiro período do nosso escritório, a gente atendia muito pessoa física mesmo, profissionais que nos procuravam, como dentista, advogados, psicólogos, para a gente poder desenvolver toda essa identidade para eles. Logo depois, no segundo ano do escritório, empresas começaram a nos procurar e a gente entendia que apenas uma identidade visual não resolvia o problema estratégico daquela empresa. Então, a gente trouxe uma expertise de branding justamente de começar a entender que essa disciplina era uma disciplina que poderia contemplar tanto a parte estratégica quanto a parte de comunicação. Então, a gente entende isso como um contexto geral. Então, no terceiro ano, a gente começou a crescer nesse sentido, trouxemos uma pessoa, antes era só eu, né, no escritório, como minha sócia tinha saído, então era fazer tudo, né? Faz proposta, faz projeto, visita cliente, faz o café, limpa o chão do escritório. Então, fazendo todo aquele processo que, no início, é isso mesmo, né? Então, a gente tem que ser o faz tudo. Mas logo depois eu senti a necessidade de trazer uma pessoa comercial para o nosso time, para a gente fazer novos tipos de atendimentos, uma prospecção um pouco mais centrada nas pessoas que a gente queria trazer. E nesse mesmo ano eu trouxe um outro profissional que a gente chama de estrategista de marca para me ajudar a pensar marcas nesse sentido e a gente foi crescendo. Então, hoje a gente já está no 7º ano do nosso escritório, a gente está com um time. Eu sempre pensei, Júlio, em um modelo de negócio que pudesse ser enxuto, rentável e que a gente pudesse manter a qualidade dos nossos projetos para os nossos clientes, né? Então, hoje a gente tem um time aí de 8 pessoas contando comigo. A gente conta aí com 4 estrategistas, um arquiteto, designer, uma gestora financeira e também a gente está trazendo um novo parceiro também comercial para esse processo. Então, hoje eu estou muito mais focado na parte da gestão, tanto de vendas quanto de projetos, para que a gente possa realmente ter essa estrutura onde que a gente possa atender o nosso cliente da melhor maneira possível, né? Sem inflar um negócio, porque hoje a gente entende que para muitos negócios escalarem, eles precisam inflar o número de pessoas dentro da empresa, né? E a nossa estratégia não é essa. A nossa estratégia é manter enxuto, mas com a operação rodando de uma maneira assertiva. Por isso que a gente tem hoje uma característica de cultura que é interessante, que nós somos o mesmo time há 4 anos. São as mesmas pessoas, né? O mesmo time, obviamente, que a gente vai trazer
novas pessoas para o time, mas é um time autogerenciável, que roda muito bem, as pessoas entendem a cultura, os nossos colaboradores têm flexibilidade de trabalho, né, eles podem vir para o escritório, eles podem trabalhar da casa deles, mas como a gente trabalha muito por demanda, isso funciona muito bem, né? Então, a pandemia potencializou isso. Acho que muitas empresas também se adaptaram a isso e é muito comum as pessoas questionarem, né? Como manter uma cultura de home office, né? Se a empresa tem uma cultura muito forte, acaba que em qualquer lugar que essas pessoas estiverem, elas estarão conectadas à cultura daquela empresa. Então, acho que esse é um caminho importante, né? Alguns pontos bem importantes aqui, Kleber, só para ir levantando. Acho que o Uhum. primeiro deles que eu notei é essa questão da oportunidade de encontrar o preparo, né? Então, muitas vezes você já estava buscando ali uma pós. Eu falo isso para o pessoal também, né? Você vai fazer uma pós-graduação. Tem gente que vai em busca do título, né? Vai para uma questão de ter uma certificação ali, mostrar que é um perito naquilo, mas muitas vezes já até atua na área. Tem Uhum. pessoas que vai por uma questão do networking, né, de se conectar, de fazer negócios ali com pessoas próximas daquela área, e muitas vezes a gente nem atua na área, mas acaba fazendo um networking de profissionais que é difícil achar no mercado, então às vezes na pós ali ele acaba fazendo esse networking. E eu vejo um terceiro ponto que é o que você trouxe, às vezes o cara vai ali para buscar uma habilidade que falta, não tem num curso avulso, ou algo do tipo ali, aí ele fala, pô, nessa pós eu acho isso. E eu, Sim, particularmente, eu, Júlio, já passei pelos três momentos, esses três momentos, né? E achei legal também um outro ponto que você trouxe, né? Que é a questão dos colaboradores. E eu sempre trago, né? Assim, ó, por exemplo, a gente trabalha aqui de maneira híbrida, né? Não é 100% presencial, mas também não é 100% home office. E a gente tem um conceito aqui de que o híbrido, ele é algo que você adquire com o tempo de casa. Então, quanto mais tempo de casa, mais híbrido o cara fica em casa, porque ele tem responsabilidade e ele tem que trazer resultado. Então, isso tem que ter, ele tem que conhecer a cultura da empresa. E muitas vezes isso, que nem você disse, são 8 pessoas, já estão há 4 anos juntos, então é provável que foi uma construção isso, né? Porque muitas vezes as empresas, que nem você disse, quer escalar, quer crescer, e é difícil crescer com qualidade. Porque também eu estou fazendo processo seletivo, então eu sempre olho, o que você está buscando? Muita gente, às vezes, quer o dinheiro em primeiro lugar, home office em segundo, então cada um tem as suas prioridades. sim. É muito importante isso estar alinhado com a cultura da empresa, porque muita gente, às vezes, Uhum. as pessoas vêm fazer entrevista e ela fala, poxa, mas eu quero trabalhar com o Kleber. Legal, o Kleber é referência na área. E aí vem, conhece o escritório e tudo mais, e ele fala, ó, eu vou fazer essa parte aqui, estratégica e etc. Aí a pessoa falou, não, mas eu queria trabalhar diretamente com o Kleber. Não, o Kleber tem outras atividades, ele é um gestor, né? Ele cuida da empresa, então talvez ele Uhum. esteja em um outro ponto. Então, eu acho que esses alinhamentos eles são muito importantes para você conseguir não só adquirir talentos, mas também você ter uma unidade de empresa forte, né? Porque você usou uma palavra que eu gosto de usar, que é autogerenciável, né? Quando você tem as Exatamente. responsabilidades muito bem delimitadas e as metas dos projetos, ou eu tenho ganho por meta, né, por entrega de projeto, a pessoa é remunerada por isso, é mais uma figura de autônomo, né, do que uma figura, por exemplo, de colaborador, que quando a pessoa tem ali todo mês o salário, independente se ela produz mais ou menos, ela tem aquele salário todo mês, né? Então, eu acho que tem esses desafios, mas é bacana trazer a visão de como você constitui a sua empresa. Sim, e uma coisa que é interessante é que quanto mais profissional a empresa é, melhor. No sentido de que o dono da empresa, ele não é um funcionário de luxo da empresa, né? Muitos, os caras estão totalmente envolvidos na característica da operação. E aí, esses dias fiz uma reunião de alinhamento com a equipe e eu disse para eles, olha, tem dias que dá vontade de ser mais designer, no sentido de querer projetar a coisa, de colocar a mão na massa, mas a gente quase não tem tempo disso, porque você precisa gerenciar pessoas, você precisa gerenciar vendas. Se a empresa não vende, ela não cresce, ela não tem saúde financeira, e quando esse dinheiro entra, se não existe uma gestão muito focada nisso, né, de entender as entradas e saídas, quais os próximos investimentos que podem ser feitos, né, isso também não se torna sustentável. Então, por um período, eu patinei muito nisso, né, de querer fazer tudo. Acho que é uma tendência
dos empreendedores de quererem ser os controladores, né? Então, por mais que eu tivesse, por exemplo, ali no 4º ano do escritório, fazia muito isso ainda, fazia o comercial, fazia a parte, estava em projetos, fazia a parte financeira. Então, isso não é saudável, né, para o negócio. Então, é importante que se tenha pessoas que ocupem essas posições, por mais que sua empresa seja enxuta, para pensar estrategicamente nisso. E a nossa característica de crescimento, ela veio quando eu tive essa maturidade de começar a delegar essas funções, né? De Perfeito. entender quem faz o processo de gestão financeira tem que ser uma pessoa que estudou para isso, que se capacitou para isso. Obviamente que eu me envolvo nas principais decisões, mas a pessoa também tem essa autonomia, né, geral. E uma característica também que eu considero é que, muitas vezes, o profissional criativo, ele entende que ele nasceu para ser criativo e ele não nasceu, por exemplo, para vender. Mas tinha que ser o contrário, ele precisa vender para que ele possa ter projetos para ser criativo. Então, essa é a característica importante. Então, o que a gente percebe é que hoje existe claramente uma característica de uma concorrência, mas todas as empresas, seja ela de qualquer nicho de mercado, elas precisam ter um processo comercial muito bem estruturado. Ou seja, Perfeito. qual é o nosso processo comercial? Qual que é a nossa metodologia? Qual que é a nossa estratégia para trazer clientes para dentro do negócio? Eu comprei um livro, logo depois que eu saí da faculdade, e eu esqueci o nome do autor, o sobrenome, o primeiro nome é Adri, e o livro se chama Como Ser um Designer Gráfico Sem Vender a Sua Alma. Ele traz um panorama de que, começando o livro assim, esse livro não é um livro sobre design, é um livro sobre gestão, que traz esses aspectos pontuais, inicialmente pensando de como que você estrutura seu negócio, como você escolhe um sócio, de como que você estabelece a característica de como que você vai prospectar clientes para trazer o seu trabalho. E durante ali os primeiros anos do escritório, Júlio, a gente era muito reativo nos contatos. Ou seja, a gente tinha um portfólio no Instagram, tinha um site, e a gente ficava por muito tempo esperando aqueles clientes chegarem. O que acontece é que quem vive apenas de indicações, ele vive o fenômeno da montanha-russa, né? Ou seja, em alguns momentos você vai ter muitas indicações, em outros momentos você vai ter baixas indicações. Então, uma empresa, ela não pode deixar com que o faturamento esteja na mão apenas das indicações. Você precisa ter uma meta de faturamento, e essa meta de faturamento está totalmente ligada à sua área comercial. Perfeito. Perfeito. Foi aí, então, que eu me despertei, logo assim, no 3º ano, a estudar mais sobre vendas mesmo. Então, por um tempo eu comprava livros só sobre brand, sobre design. Então, porque a gente é muito enviesado, né? Quando a gente Sim. tem uma característica de estudos, a gente é muito enviesado. E aí, essa evolução, essa virada de chave permitiu, então, que eu pudesse estudar muito mais sobre vendas mesmo, né? Então, comecei a comprar livros, cursos, materiais, mentorias, para entender como que eu poderia estruturar meu negócio nesse sentido. Foi então que, logo depois do 4º ano, eu fiz uma virada de chave, estruturei um processo comercial, onde que a gente pudesse entender que a nossa empresa era uma empresa que precisaria trabalhar com a multicanalidade. A gente quer, sim, ter muitas indicações, desenvolver um programa de indicações interessantes, né? Então, dentro desse contexto, entender de fato qual que é o nosso ICP, né, o nosso perfil ideal de cliente que a gente quer atender. Então, a gente entendeu quem eram os nossos principais nichos de atuação, para que a gente pudesse posicionar a nossa atividade dentro disso. Então, a gente começou a desenvolver também processo de prospecção ativa, de encontrar essas empresas, de criar uma conexão de network, apresentar o nosso trabalho e, consequentemente, talvez trazer uma conversão de vendas. Então, Pronto. hoje a gente funciona como uma empresa de multicanalidade. A gente tem o nosso posicionamento digital, temos as indicações, mas também tem a nossa parte ativa, que é justamente ir atrás desses clientes, né? E trazer isso para a nossa base
de uma característica de qualificação. Então, estabelecer características de processos, tecnologias, entender CRM, entender sobre follow-up, entender sobre negociação. Então, tudo isso para mim, nos primeiros 2 anos, eu fazia isso de uma maneira muito empírica, mas não com conhecimento. Então, logo depois que eu comecei a estudar mais sobre o conhecimento e entender que esse era um contexto que eu deveria trabalhar de fato, e aí eu transicionei para ser um cara muito mais voltado para a gestão geral da empresa, mas também na gestão comercial. Então, hoje são as frentes que eu mais atuo. E aí que entrou o contexto que eu disse. Eu gostaria de ser mais designer, mas o amadurecimento não permite que Sim, esteja tão voltado para esse processo criativo, né? Então, dentro desse contexto, eu comecei a estudar de como o branding ele se conecta com as vendas. E eu entendi que faz todo sentido essa conexão. E foi aí que surgiu a ideia eu fiz uma separação do meu posicionamento profissional. Então, hoje a Leme Muniz é uma empresa que trabalha com consultoria, obviamente de marca, dos projetos tanto de branding quanto de projetos de identidade de marca. Então, esse é um projeto que nós trabalhamos. E dentro desse contexto, entre projetos também, dentro da consultoria de branding, projetos de embalagem, de sinalização, etc. E aí também entra dentro da minha marca pessoal, entre as palestras, as aulas, as consultorias, né, dentro desse contexto. E aí eu criei o que eu chamo de cultura BMV, que é Brand mais Vendas, de como que nós podemos integrar brand e vendas. Então, hoje eu trabalho com mentorias nesse sentido, de ajudar os meus mentorados a se posicionar como marca, mas também para vender, e também as empresas. E a gente também, hoje, inclui isso para os nossos clientes, ou seja, o cliente muitas vezes ele contrata um projeto de estratégia de marca, mas por não ter braço ele engaveta aquele projeto. Então hoje a gente sim. leva o cliente a ter essa visão do que ele está contratando, como ele vai implementar isso e de como ele vai fazer com que a empresa dele venda mais, né? De fato, tem um processo que vai fazer com que a marca gere valor para aquela empresa, né, para que ela possa ter menos esforço no processo de venda, né? Então, nesse processo de percepção de valor. E aí, dentro desse Kleber, contexto, sim. dentro desse contexto, desculpa te interromper no raciocínio, mas acho que tem alguns pontos para quem é ouvinte. A gente fala Uhum, muito sobre tecnologia aqui com arquitetura, engenharia e construção, que é o tema do podcast. Minha dúvida é, claro, empreendedorismo é vital, né? Porque uhum, eu digo aquela frase do Flávio Augusto, quem não vende quebra, né? Então a gente sabe exatamente. da importância. Eu sou formado em arquitetura e eu lembro eu lembro que a gente é muito enviesado quando a gente termina a graduação e ir para um caminho realmente do braçal ali, né? De você buscar mais a parte técnica, ler mais livros sobre aquele assunto. E pouco se fala Uhum, sobre a parte de gestão, empreendedorismo, pessoas e etc, né? E agora, é aquilo que eu falo para todo mundo, quando você trabalha, tem os níveis hierárquicos que é normal você ir atingindo eles com o tempo, né? Então, por exemplo, no começo, a maioria é colaborador, porque você está uhum, vendendo a sua hora em prol de ter experiência naquilo que você busca, né? E você se compromete com aquelas horas. Por mais que você seja um vendedor, você vende ali o seu tempo em prol dessas atividades. Aí eu digo que você uhum, está no nível depois autônomo, que é um nível onde você já tanto empreende com um, dois, três, quatro pessoas ali, mas você vive 100% da sua mão de obra. Você ainda não vive de outra mão de obra. E é natural que depois de um tempo isso se consolida como empresa, vira um empresário, e esse empresário ele deixa de ser aquele cara técnico e ele vira um vendedor técnico, um consultor técnico, e ele passa a fazer uma gestão de uma empresa que ele tem vamos dizer assim, esses autônomos ou colaboradores, e depois tem o último nível, que seria investidor, né? E aí, dentro disso, quando você diz sobre branding, quando eu fui estudar, eu lembro que eu tinha, para uma empresa ser estruturada, hoje a gente tem aqui em torno de 40 pessoas na nossa empresa, e eu sei que para você estruturar uma empresa, você precisa entender as verticais. A gente sabe que operação é o custo para entregar um produto. E eu digo muitas vezes que a gente segmenta. Tem a operação, aí eu tenho a questão
do comercial, e aí eu tenho a questão do marketing, né? E a gente tem hoje uma equipe de marketing interna, e aí eu te fazer uma pergunta dentro disso, porque agora a gente está passando pelo nosso processo com a CMO, que é a Vitória, justamente de rebranding. E, e eu fui estudar o que era rebranding na pós-graduação de marketing e vendas. Eu não sabia até então. Eu sou arquiteto, meu foco era fazer arquitetura, trabalhar com BIM e vender esse serviço. E aí a gente também montou um time comercial, entendendo isso que você falou, né? Sendo mais, trazendo o nome aos bois, né? Ali, uma questão mais do SDR, né? Uma questão de prospecção ativa e uma questão de indicações, que nem você diz, né? Quando a gente trabalha com outbound, que são os termos técnicos aí. E aí depois a gente tem a operação. Então, eu tenho essa estrutura hoje dentro da empresa, que eu acho que é muito comum na grande maioria das empresas. Qual que é o papel, minha pergunta dentro desse contexto é, qual que é o papel do branding para o resultado de uma empresa ou de um negócio? Perfeito. Perfeito. Bom, o branding ele é uma disciplina que ele tem como foco, inicialmente, gerar valor para os negócios. Esse é o ponto importante. Porque o branding ele trabalha exatamente no aspecto de percepção de valor. Uma hora que, quando as pessoas se conectam com o negócio, elas avaliam inicialmente o primeiro ponto de conexão, que é a imagem, logo depois a capacidade de conexão que aquela empresa tem com aquele negócio, de fato, e de como ele vai construir e gerar esse valor. Agora, o branding, ele tem como característica inicial, como a gente fala, primeiramente, construir o que a gente chama de a aquisição desse cliente, ou seja, de como que essa marca ela tem um valor importante para trazer novos clientes para aquela empresa. Esse é um ponto crucial, né? De como, a partir do momento que aquele consumidor ele olha para duas marcas, por que ele vai escolher a sua marca? Porque existe uma percepção construída nisso. Então, o papel do brand, ou de uma consultoria de brand, é entender a empresa, estudar o contexto daquela empresa, estudar o mercado daquela empresa, construir, a partir de toda aquela pesquisa, uma narrativa de comunicação que vai construir uma percepção de valor na mente das pessoas. E essa percepção de valor, ela parte de série gatilho, de vários gatilhos, seja no design da identidade visual, seja na comunicação, seja na experiência do cliente, seja no storytelling, seja na narrativa, seja na experiência, seja no espaço arquitetônico. Então, tudo isso são gatilhos que constroem uma percepção de valor. Existe uma marca aqui em Goiás, que ela nasceu aqui em Goiânia e hoje está espalhada no Brasil todo, que é a Milk Moo. Ela é uma marca que nasceu basicamente vendendo o que a gente chama de commodity, milkshakes. Então, você vai por aí, muitos negócios vendem esse produto. Mas o que ela gerou? Ela gerou uma história de comunicação em cima desse produto. Então, o brand é transcender a marca além do seu produto ou serviço. Não está somente associada a isso. Então, essa marca, o que ela construiu? Ela construiu uma narrativa em cima de um universo que é a vaquinha, né, que eles utilizam como a identidade, né, a comunicação, o estilo que se escreve o cardápio, a lembrança que se é gerada a partir da conexão, né, principalmente dos aspectos de neuromarketing, de como se conecta as crianças, os adolescentes, os jovens, o adulto, né, dentro desse cenário. É o que faz, por exemplo, uma criança estar num shopping, andando com a mãe, olha, eu quero um milkshake da vaquinha. Então, existe ali uma característica de intencionalidade. Então, o branding é ser intencional, ou seja, o que aquela empresa quer gerar através daqueles gatilhos de comunicação. Por isso, a necessidade de você entender o seu público, de como que você gera valor e de como que você se conecta. Um outro caso interessante que a gente pode contextualizar é o contexto do Nubank, né? De como o Nubank ele surge dentro de um mercado extremamente tradicional e aquela característica que a gente tem, né, do banco ser um banco burocrático,
as pessoas querem ir para o banco, ela já sente que existe ali, ela vai precisar separar uma parte da manhã dela para resolver uma série de problemas, e o Nubank vem como um banco digital, quebra o status quo de name, por exemplo, traz um nome totalmente fora da realidade que aquelas marcas enfrentam, uma cor diferente, um estilo de comunicação diferente, e que essa abordagem ela se conecta com o público que ela queria atingir. Então, fez tudo certo, mas de maneira intencional. E no ano passado, houve um período do ano que o Nubank passou o Itaú de valor de marca. Obviamente que o Itaú é uma potência, né? Uma marca centenária que tem uma marca muito fortalecida. Mas você imaginar que uma marca que surge há pouco tempo, né, que tem 10% de vida no mercado do que uma marca como a Itaú tem, e já nasce com uma relevância importante, então isso é interessante. O outro aspecto que a gente entende da importância do brand é justamente o que a gente estava falando sobre anteriormente sobre o CAC, né? O custo de aquisição de cliente. Então imagine só, Júlio, se você vai comprar um tênis hoje e você recebe um anúncio e esse tênis não tem uma marca, você concorda comigo que o processo para você adquirir esse tênis vai demorar um pouco mais, porque você vai pesquisar, você vai entender a idoneidade daquela empresa, você vai no Reclame Aqui, você vai nos comentários do Instagram, você vai fazer toda uma curadoria até você tomar a sua decisão. Então, existe todo um processo para convencer aquele cliente a comprar aquele produto. Quando você recebe um anúncio de um tênis Nike, a única questão que você vai se decidir se você vai comprar online ou se você vai na loja. Mas aquilo já te convenceu porque existe uma marca relevante naquele cenário. Sim. Então, o David Acker, que é um dos grandes especialistas em branding, ele diz que marca desconhecida geralmente é marca rejeitada. Ou seja, as pessoas sempre tendem a escolher produtos na qual elas estão familiarizadas ou elas já Sim. conhecem ou reconhecem. Tem o seu Então, valor também, né, essa questão, porque, por exemplo, eu lembro quando eu fui na ABF, na Associação Brasileira de Franquias, muitas vezes quando você quer escolher um negócio para investir, você ou você vai construir uma marca do zero, que é isso que a gente está falando, né, basicamente, e isso dá uhum, muito esforço, tanto você com a sua empresa, eu com a minha empresa, a gente sabe além do Júlio e do Kleber, né, o que tem que ter de quem está sim, tocando, o cabeça daquilo, mas tem toda uma estrutura por trás e para aquilo virar um negócio de fato. E aí esse é o maior dificuldade que eu vejo também dessa pulverização de franquias, porque quando a gente chegava na franquia e falava, tá, deixa eu ver seu branding, deixa eu ver o book, deixa eu ver sim, seu produto, aí a gente vai para a venda. Não, então tá bom. Quanto que você vende? Quanto custa para adquirir um cliente? Qual que é o retorno do investimento, né? Então, quando a gente fala de todos esses tópicos que você está trazendo, vem assim, como um tiro na minha cabeça, porque quando eu fui correr atrás dessas informações, você viu o quão despreparado estavam essas empresas, primeiro para se uhum, vender, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. E a gente também está falando do valor da marca, né? Porque é aquilo que você falou, sim, o cara vai na loja da Nike, eu lembro isso da Polishop, né? Lá do Polinário. Então, assim, o pessoal olhava na TV, via na internet, mas, pô, por que que existe, então, aquele ponto comercial do cara dentro do shopping? E aí depois ele sim, falava sobre a questão do omnichannel, a questão de multicanais. Falava, olha, o pessoal muitas vezes não vai nem para comprar na loja. Ele vai só para uhum, experimentar, ele vai só para validar e depois ele chega em casa e ainda compra na internet ou pela TV, como era antigamente. Então, existe sim o valor da marca, né? O cara pega. Quantas vezes eu lembro que eh, minha mãe ela teve uma experiência um bom tempo trabalhando em venda de roupas lá no Brás, né? E aí muitas vezes a pessoa, o que que eles fazem? Eles compram no Brás a roupa, ia para o shopping, isso quem compra do Brás ia no shopping, trocava a etiqueta e simplesmente revendia um produto e aumentava o valor daquele produto por causa daquela marca. Então, estou sim, dando um exemplo que é uma prática comum de mercado, né? uhum, E, e ela falava, poxa, o pessoal vai lá, compra um produto por R$ 25 lá na 25 de março, aí o cara vai lá pro shopping e aquele produto tá R$ 70, R$ 80, e o cara só trocou a etiqueta, sim, basicamente sim, falando. Por quê? Porque aí o cara não tá já comprando um produto, ele tá comprando uma marca, né? Então, acho que isso exatamente. é uma semelhança que a gente pode trazer
do valor da marca, né? Que eu acho que isso é um ponto bem importante para o ouvinte entender, que montar uma marca dá trabalho. E você só percebe que uma marca ela é uma marca, que é até um ponto que eu, Júlio, troquei o nome da empresa que tinha o meu nome, depois eu deixei o nome do que a gente faz lá no nome da empresa, mas era justamente porque eu entendia que quem tinha que vender o produto era a empresa. E aí, nesse caso do posicionamento que a gente adquiriu na época, hoje a empresa ela tem o seu reconhecimento no universo Tubi naquele assunto. Então, isso é bem interessante quando a gente fala de posicionamento de marca, porque eu só percebi quando era uma marca quando o pessoal parou de procurar o Júlio e foi procurar o produto por causa da empresa SPB, por exemplo. Então, acho que isso que a gente está falando tudo converge no final, mas é para as pessoas entenderem o poder de uma marca, né? A importância da marca existir. Exatamente. A autenticidade da marca é justamente levar essa potência para o negócio, né? Então, imagine só, existem muitos negócios que eles precisam, acredito, muitos negócios, todos os negócios precisam se atualizarem ao longo do tempo. E pode acontecer que o serviço que você vende hoje, amanhã ele nem exista mais. Mas se a marca ela é relevante, ela se atualiza ao contexto do mercado, mas ela já possui um valor. Então, se a gente pegar a Apple, que vendia o iPod, que é um produto que já foi descontinuado, mas a gente percebe que o valor da marca continua. Tanto é que ela trouxe novos produtos para dentro do seu contexto de negócio. Então, o trabalho, principalmente nesse contexto de commodity, né? Existe ainda mais uma intenção de se valorizar a marca do que se valorizar produto e serviço. Acho que todo mundo se espera que todo mundo entregue um bom produto, um bom serviço, etc. Mas a gente tem mil negócios que fazem a mesma coisa. E como se diferenciar, como se destacar naquele contexto de mercado, né? Então, o que é interessante a gente analisar é que, primeiramente, quanto menor o reconhecimento da marca, maior é o esforço e o custo para trazer clientes. Então, esse é um fato, né? Então, se a marca, principalmente, não é lembrada, os leads também vão se tornar mais caros e muitas vezes vão demorar a interagir, também isso vai culminar também na taxa de conversão, né? Outras marcas que têm baixa percepção de valor, né, muitas vezes ela começa a atrair clientes que vão também por preço, ou seja, se essa marca tem uma baixa percepção de valor, obviamente aquele cliente vai querer pagar menos por aquela solução. Se a marca ela tem uma maior percepção de valor, ela tende a ser o que a gente chama de high ticket, né? Cobrar mais caro por aquilo que ela vende, né? Aí entra, desculpa, aí entra em um ponto nisso que você está falando, que é aquela questão, se a gente for trazer aqui, de uma Louis Vuitton da vida, né? Quanto custa, né? Sim, Uma sim. bolsa, o Uhum. design e tudo mais, e quanto custa uma, sei lá, uma concorrente dela que é, sei lá, Sim. 1/10 do valor dela, né? Então, o valor é aquilo, justamente aquilo que você falou, né? Você nunca vai ver um artista, ou possivelmente não utilizando uma Louis Vuitton, porque ele sabe que aquilo ali tem o seu status, tem a sua presença, tem o poder da sua marca, né? Uhum. Eu lembro de um evento, o Kleber, um evento não, Uhum. um, um stories que eu vi uma vez do Thiago Fonseca, né, falando sobre conteúdo Uhum. viral. E o Thiago fala sobre essa questão do McDonald's, né? Lá tem até vou tentar colocar aqui no podcast depois para o pessoal poder ver, que é assim, ele pega uma pessoa, vende essa pessoa, né? E ele fala assim, olha, tem esses dois lanches, ó, sei se você já viu esse vídeo, né? Ele senta assim, tem esses dois lanches. Aí ele fala para a pessoa, mastiga esse primeiro lanche. Aí a pessoa, nossa, que lanche saboroso e tudo mais. Então, eu me lembro também aqui. Aí fala, nossa, que lanche saboroso. Então, esse é um lanche artesanal aqui da região e tudo mais. Cara, legal. Aí o cara vai para o segundo, é um Big Mac, né? Ele tá vendado, ele já sente o cheiro, ele já sabe que é Big Mac. O cara, ele morde e fala, ah, Uhum. esse aqui é Big Mac. Aí ele falou assim, tá, qual que você achou mais saboroso? Aquele, mas você conhece esse. Então ele fala, né, que aquela questão de quem vende é quem está em primeiro, né, quem está com a Sim, marca posicionada. Então muitas vezes o cara até fala, tô com fome de Mac, né, não é nenhuma fome de ter hambúrgueres muito melhor que o Mac, mas a pessoa sim. busca aquilo por uma questão de justamente, né, eu lembro que a Coca-Cola, a Red Bull fazia isso, né, que eles pagavam as pessoas para jogar as latinhas no lixo, né, para o pessoal falar, pô, o que que é isso? Não, isso daí é uma marca de um energético, a Coca-Cola também, então é interessante ver o posicionamento da marca
E é o que eu falo para o pessoal, a questão de investir em anúncio, investir em testemunho, investir no digital, também no presencial, né? Hoje quando a gente está fazendo muita reunião online, poxa, quão diferencial é você ir lá apresentar para o cliente uma proposta presencial? Ninguém mais faz isso hoje em dia, né? Tomar Uhum. um cafezinho com o cliente. Então, assim, a pandemia ela veio, revolucionou muita coisa, mas também se perdeu muita coisa, né? Então, acho que existem muitas oportunidades nisso. Era só um gancho que eu queria ter complementado aí, que você estava falando sobre essa questão do posicionamento, né? E essa clareza do posicionamento, Júlio, como nós dissemos, ela tem que ser intencional. Por isso que é importante você definir exatamente qual é o seu público, entender qual a linguagem que ele quer transmitir, o que ele entende como percepção de valor e ajustar e alinhar esses pontos em cima dessa característica, né? Porque a gente tem uma problemática que existem muitas marcas que parecem ser caras, mas são baratas. Isso é um problema também. Existem marcas que são caras, mas parecem ser baratas. Isso também é um outro problema. Então, a estratégia do posicionamento é equiparar essa linguagem, né, de realmente ser intencional nessa característica de comunicação. E aí o que acontece é que comumente muitas pessoas acreditam que trabalhar com a característica de brand ou de um rebranding é simplesmente mudar a identidade visual, né? Não somente isso, a gente tem casos de empresas como a Havaianas que mudou um pouco a característica da logo, mas que mudou totalmente o posicionamento. A gente analisa que, por exemplo, há quase 30 anos atrás, se você percebesse quais eram as associações que eram feitas às Havaianas, era totalmente fora do contexto que é hoje, né? Então, os personagens que eram envolvidos, os garotos propagandas estavam muito mais ligados ali à população da classe C. Então, as associações eram muito comuns de pessoas, as pessoas não iam, por exemplo, de Havaianas para o shopping. Hoje elas vão. Elas não iam de Havaianas para um evento social. Hoje elas vão, por conta de uma mudança de posicionamento que a marca fez, né? Sim, Então, essa construção, ela não foi feita do dia para a noite, foi um processo, né? Na época, as Havaianas contratou uma consultoria do Vale do Silício, a Ideal, e eles fizeram uma pesquisa com o público brasileiro, entendendo que as pessoas gostavam muito das Havaianas, mas eles preferiam, para quando saísse na rua, a Raider, que era a marca que estava no hype, patrocinava a seleção brasileira, era uma associação mais de luxo, né? Então, na verdade, eles fizeram uma dança das cadeiras, mudando as peças de percepção de valor. Então, na época, eles contrataram a Gisele Bündchen para fazer uma associação direta da marca com ela, porque ela é uma figura de expressão no Brasil e no exterior, uma figura de valor, que trouxe também o valor para a marca. Então, trouxe um reposicionamento de comunicação, começou a fazer uma associação com outros atores globais, e hoje é uma marca que, por exemplo, faz collab com a Dolce Gabbana. Então, isso foi uma percepção, uma construção de valor que foi construída ao longo do tempo. Então, isso é brand, né? Você ser intencional na sua proposta de construção de valor. perfeito. E aí, Kleber, entrando um pouquinho disso, pessoal, para quem não sabe, depois, Kleber também tem um podcast, vou deixar o link aí depois na descrição, que é Brand e Vendas, né? E eu queria entender um pouquinho, Kleber, agora sobre vendas, né? A gente entendeu ali qual é o papel da marca, do brand, tem todos os seus entregáveis ali. Inclusive, eu tive a oportunidade de ser aluno do Kleber lá na pós-graduação na IPOG, em um curso de arquitetura comercial. Mas eu queria também entender agora a questão das vendas, porque um é casado com o outro, né? Não tem como você fazer Sim, brand sim. sem focar em vendas e vendas sem ter brand, né? Então a gente entende no papel do marketing e do comercial tá andando de mão dadas, né? Fala um pouquinho para a gente sobre a questão das vendas. Bom, então acho que o que vendas é o coração da empresa, né? Acho que uma empresa que não vende é uma empresa que quebra, né, Júlio? Então acho que quando nós pensamos principalmente no processo de empresas criativas, designers, arquitetos, designers de interiores, esses profissionais, a gente entende que hoje muitas instituições de ensino, quando a pessoa se gradua, ela não é preparada para vender. Ela é preparada muitas vezes para ser um funcionário dentro de uma empresa. E está tudo certo alguém querer ser apenas um funcionário, né? Mas independente disso, você sendo um colaborador,
um parceiro, né, alguém que está conectado diretamente a um negócio, todo mundo precisa, de fato, vender. Então, as vendas, ela é um processo que precisa estar enraizado em todo mundo. E por muito tempo, Júlio, vendas era uma atividade que era conhecida como atividade de segunda classe. A pessoa ali, ele não deu certo na vida, se tornou vendedor, mas o advogado vende, o médico vende, o professor vende, todo mundo vende alguma coisa. Você vende a sua expertise, você vende o seu conhecimento, você vende a sua empresa, né, de fato. Então, eu considero como vendas uma atividade principal dentro de uma corporação. Porém, vendas não pode ser considerada também como uma atitude amadora ou um processo, ele tem que ser, de fato, profissionalizado. As empresas, elas precisam ser empresas de vendas, de fato. Então, você vende produto, você vende serviço, ela literalmente é uma empresa de vendas. O que muda é o cliente, de fato. Então, inicialmente, eu acredito que para se trabalhar ou para você emergir nesse contexto de vendas, primeiramente você precisa entender sobre pessoas e processos. Acho que isso é fundamental. A figura do vendedor, ela precisa ser uma figura que tem autoconfiança, que tem uma mudança de mentalidade, é uma pessoa que é totalmente preparada para ouvir não, porque é o que a gente mais ouve. Você pode aí fazer um processo de prospecção e a maioria do que você vai ouvir é não. Então, a característica de você ter uma resiliência, né, é fundamental. E o interessante é que eu sempre penso, Júlio, que um não é apenas um não. Ele não é um fim. Muitas pessoas que muitas vezes nós fomos prospectar, que disseram não no primeiro momento, mas que com um processo muito bem desenhado fizeram com que elas pudessem dizer sim lá na frente. Então, Perfeito. as pessoas que trabalham com vendas, elas precisam entender que essa é uma atividade que tem a ver com uma série de fatores que precisam ser intencionais também da mesma forma, mas que elas precisam ter uma característica exatamente de processos, né, de gestão e de resiliências. Vender é uma atividade que ela precisa acontecer diariamente, né? Kleber, também Sim, tem um complemento bem interessante. Tem um vídeo, cara. Eu amo vendas, cara. Eu amo lidar com pessoas. E para mim, sim, assim, sim, em primeiro lugar vem vendas e depois vem operacional. Para mim, Júlio, sim, falando, sim. sabe? Acho que Aham. também as pessoas têm que se identificar ali, né? Porque muitas vezes você vai conversar com alguém, ela gosta da operação e tá tudo bem, né? Até porque você tem que ter Tá numa tudo empresa certo. uma pessoa operacional, você tem que ter um vendedor. É claro que facilita quando a pessoa vem da operação e vira um vendedor, porque ela vira um vendedor até consultivo, ela sabe até mais do que só uma pessoa que vende. Mas Exatamente. quem vende, vende. O cara é aquilo que você falou, na verdade, eu falo que é uma profissão que mais paga e que menos paga, porque se você não trabalhar, você não ganha Exatamente. nada, e se você trabalha muito, você ganha muito. Então, assim, tem Uhum. e eu falo sobre ser resiliente para o pessoal que trabalha comigo nas vendas, porque eu falo assim, gente, vocês têm que estar preparados para entender que não é o dia a dia, é como amolar a faca, para quem está ali buscando amolar a faca, é o sangue do médico, é a graxa do sapateiro e assim por diante. E eu trago um exemplo que eu gosto muito, até vou deixar aqui na descrição do vídeo depois, do Rick Chester, quando ele fala sobre tem um corte dele que ele fala sobre a questão de como lidar com o não, né? Que ele fala assim, olha, que ele ia vender água lá no Rio de Janeiro e muitas vezes ele falava, olha, Uhum. eu sabia que para vender uma garrafa de água eu tinha que ouvir 20 não. Então, na cabeça dele, ele saía com uma quantidade ali, um exemplo, 10 garrafas, então na cabeça dele ele sabe que ele ouviria 200 não. Então, o que que ele Uhum. fazia quando ele ia vender, que eu acho isso fenomenal? Ele ia lá e vendia, Kleber, quer uma água? Não, a ele, 19. Ele ia para o próximo, Júlio, quer uma água? Não, 18. Então, na cabeça dele, ele entendia que o não era o processo do sim, era a Sim, proximidade sim. que ele tinha do sim. Então, isso é algo fenomenal, porque muitas vezes o pessoal desiste do primeiro não que toma, ou desiste porque alguém critica o trabalho e fala, poxa, eu falo, gente, ser empresário realmente é difícil, não é fácil, mas
para quem quer trabalhar com vendas, assim, tem que saber lidar com os nãos, entendeu? E também Uhum. entender, então esse exemplo do Rick Chester, para mim, ele é perfeito quando eu digo como lidar com os nãos, e o papel da venda também, que é saber escutar, saber olhar, entender qual é o foco do cliente, né? Porque muitas vezes a pessoa só está preocupada em vender o produto dela, não Sim. sabe o que o cliente quer, então é ter uma escutativa. Mas eu acredito que esse é um ponto aqui que eu lembrei, quando a gente conversava, veio ele na minha cabeça na hora aqui, que eu lembro que realmente é um cara que primeiro game que ele ligou ali foi, que ele se tocou, foi, pô, as pessoas entendem que eu tenho que primeiro também entender aonde as pessoas querem isso. Então, ele não vai vender isso em qualquer lugar. Ele andava na praia e vendia isso na praia. Então, ele sabia onde estava o público dele também. Então, a gente sabe que vendas não é só na tentativa e erro. Claro que existem os nãos. Mas eu falo, pessoal, como você calibra para que o seu sim fique mais próximo, né? Porque é uma mira. Você pode estar tirando muito no escuro, né? E tem gente que Uhum. não investe em brand e também não investe em vendas, investe só na operação. Quantas pessoas você já deve ter conhecido, Kleber, com baita de um produto e quebrou, não soube vender? E Uhum. aquele cara que não tinha nem um baita produto vende muito, né? Uhum. Então, eu sempre falo isso para o pessoal, você tem que aprender com os outros, né? Aprender principalmente com seus concorrentes. Eu falo isso para todo mundo, porque geralmente o concorrente sobe o nível, né, do mercado. Bons Uhum. concorrentes, é claro, né? Bons concorrentes, né? Você olhar para esses concorrentes e entender o que você pode contextualizar para o seu negócio, né? Agora, uma coisa que eu considero super importante, Júlio, é que o departamento de vendas dentro de uma empresa, por mais que seja uma eu empresa, ele precisa ser um departamento profissional. Ele precisa ter métodos, ele precisa ter processos, obviamente, precisa conhecer muito do seu produto e do seu serviço, precisa ter tecnologia que ajude, né, a otimizar o processo de vendas. Não dá para você ter um sistema de vendas anotando na caderneta e, pasme, parece que eu estou falando uma coisa bizarra, mas muitas empresas fazem isso. Esses dias eu estava fazendo um processo de mentoria com uma profissional que ela anota tudo no caderno, mas que ela tenha um método, isso para escalar não é funcional. Então, é importante que se estude tecnologia, existe, por exemplo, IAs que te ajudam a melhorar o processo, né, de vendas, de você, por exemplo, entender inicialmente quem é o seu perfil ideal de cliente, quem que é o seu ICP, entender quais nichos são mais relevantes para o seu mercado. Se você não sabe, em 5 minutos o chat GPT consegue te dar esse panorama, você pode falar o contexto da sua empresa, quais mercados podem te pagar X a tanto X por aquelas soluções, pode te ajudar a desenhar scripts de prospecções, de qualificação, né, de entender de fato qual é o seu cliente, para oferecer de fato uma solução interessante para ele. Mas eu acredito que por mais que exista tecnologias, exista IAs, o tete-a-tete, o one-on-one, né, esse relacionamento humano, ele é o mais importante dentro do processo de venda, porque vendas é conexão. Por exemplo, esses dias nós estávamos fazendo aqui uma cotação para uma empresa, por determinados serviços que a gente queria trazer aqui para o nosso escritório. Os caras eram muito bons, mas sabe aquela coisa, tipo assim, cara, eu não me conectei com essa empresa, não houve uma conexão. E dentro desse contexto de vendas, acredito que a conexão ela é muito importante, né? Que vem técnica de rapport, existe uma série de fatores que você pode utilizar para se conectar com o cliente. Mas vendas também é você entender que talvez aquele cliente não é o seu cliente. Que talvez entender que não vai realmente não vai dar match a sua empresa com a dele ou seu contexto, seu negócio com ele. Então, essa identificação, esse filtro precisa acontecer também lá no processo de qualificação, né? De você fazer as perguntas certas, você pode utilizar, né, uma série de estratégias como Spin Selling, para você entender quem é de fato o seu cliente, fazer as perguntas. Até aquele Business Canvas, né? Se alguém jogar no Google aí, Exatamente. um Business Canvas, cara, para quem não quer montar um plano de negócio, eu falo, cara,
faz um Business Canva, vê 5 vídeos aí no YouTube que vocês vão entender como que você Sim. materializa um curso. É engraçado você falar isso, porque antigamente eu fiz um curso, isso, nossa, vai fazer mais de 10 anos, cara. Não existe mais essa empresa, mas chamava assim, era curso de marketing para arquitetos, pra você ter uma noção. Aham. Aí eu falei, pô, marketing para... Pô, arquiteto eu sou, preciso de marketing. Fui fazer esse Aham. curso. Quando eu fui fazer esse curso, eu ficava lá na Vila Madalena, né? Era um rapaz. Na verdade, esse cara ele vendia curso de marketing. Só que ele fez Sim. o quê? Ele só botou para arquitetos, entendeu? Então ele rotulou, pegamos um espaço ali que tinha um monte de arquitetos, e ele veio com Business Canva. Só que a única coisa que ele mudou é que, em vez de mudar o nome de Business Canva, ele falou, não, é um Canva para arquitetos. Mas era a mesma coisa, entendeu? Só que assim, Aham. ele explicou na ótica de um arquiteto o que ele tinha que responder sobre o seu cliente. Então, acho que é Uhum. uma ferramenta legal. A análise SWOT é uma ferramenta que eu uso bastante para analisar a concorrência, também analisar o seu próprio negócio ou uma ideia, né? Então, acho que são ferramentas interessantes. Você tem alguma dica assim de mais alguma ferramenta que eles podem, que está ouvindo aqui, querer aplicar, Kleber? Sim, tem. Você pode utilizar, alguns usam persona, né? O próprio brand persona. Você pode usar o PIC, né? Que é o perfil ideal de cliente. Ali você vai, por exemplo, poder catalogar qual é o perfil do seu cliente. E aí, Júlio, é interessante do PIC que é legal você definir, por exemplo, nos papéis de interação com a empresa, se você fala diretamente com o dono, se você fala diretamente com o influenciador ou o iniciador. Por exemplo, se você vai vender uma solução de um software, um produto, você precisa saber quem vai usar. Essa pessoa é a pessoa mais estratégica do negócio. Por mais que ela não decida, é uma pessoa que você precisa convencer para saber se realmente a sua solução é interessante. Né? Se você é um arquiteto, você fala com quem? Por exemplo, quem trabalha com arquitetura comercial, ele vai falar diretamente com o dono do negócio, ou com o gerente de marketing. Quem são as pessoas que ele vai conseguir se conectar para apresentar aquela solução. Então, acho que o PIC é uma ferramenta extremamente importante para esse início, porque entender o seu público ideal de cliente é o pontapé inicial para você montar uma boa estratégia de vendas, né? De ter toda essa característica muito bem desenhada. Então, acho que é isso, Júlio. É pessoas pensando em mudança de mentalidade, o vendedor precisa adquirir competências, né? Ele precisa ter técnicas comportamentais, capacidade de execução, a empresa na produtividade de vendas, ela tem que ter processos, isso precisa estar muito claro, qual é o método, o processo, né, qual que é a rotina dentro daquela empresa, tem que ter gestão, tem que ter indicadores, tem que ter metas, né, tudo isso faz parte do processo de vendas e tecnologia, né? Ter um bom CRM que você consiga entender por que aquele cliente ele deu ok na sua Sim. proposta, por que ele não deu ok na sua proposta, documentar tudo isso para entender quais são os pontos de melhorias que devem ser, né, pontuados. Então, você tem essa autoavaliação também. Poxa, naquela negociação eu poderia ter sido muito mais agressivo. E tem também uma engenharia que você também precisa conhecer. Então, vendas é um universo gigantesco, né? Você entender quem é a pessoa que está do Sim. outro lado. Tem um ponto também, só para complementar essas ferramentas que você trouxe aí, esses exemplos, mas, por Uhum. exemplo, eu já passei por Trello para fazer o famoso to-do lá, o acompanhamento Sim, dos sim. clientes, dos projetos, já usei a Asana, já Uhum. utilizei Monday, que mais que a gente utilizou? Já usei só Excel uma época na minha vida, lá no comecinho, Uhum. sei lá, Uhum. 11 anos atrás, 10 anos atrás, e hoje a gente usa o ClickUp. Então eu falo para todo mundo assim, ó, existem, claro, né? Cortella tem aquela frase, faz o melhor com o que você tem, até um dia que você vai ter condição de fazer melhor ainda quando você tiver situações Uhum. melhores, né? Hoje a gente está um pouco mais Sim. Nutella, eu brinco, né? Porque hoje está mais Uhum. fácil, tem um monte de aplicativo aí na internet, né? Só que eu digo Sim, assim, sim. o mais importante é pegar aquilo que você está no caderno, você falou lá de uma cliente que estava no caderno ali anotando, aqui a gente não incentiva você se expressar através do desenho, né? Eu acho que isso é Uhum. importante. O croquis, se é na lousa, se é no vidro, desenhando. A gente deu pro pessoal na época aquelas lousinhas, sabe, de criança que você desenha, aperta, ele reseta a tela. Você fica muitas vezes assim. Porque eu entendo o processo que digitalizar, ter tecnologia, faz você ganhar tempo, otimiza. Exatamente. Né? Então, por exemplo, a pessoa que não tem uma apresentação no Canva da empresa, apresentação PDF, Uhum. toda vez pega do último trabalho, enfim.
Eu sempre digo assim, gente, você tem problema é porque tem oportunidade também, não é tudo, não é de todo ruim. Mas Uhum. cada dia que você resolve gerar um pratinho ali e resolver essas questões da sua empresa, meu, começa com um básico, sabe? Você abre o ClickUp, na versão gratuita você já consegue começar com o básico. Tem gente que usa Notion, eu acho que só tem que separar de quem é uma pessoa autônoma, que trabalha sozinha. Então, por exemplo, um Notion, um Trello, para essa pessoa funciona muito bem. Quando é Sim, uma empresa, porque eu já acho que a empresa, você precisa ter compartilhamento de dados, meta, monitoramento das horas de trabalho, para você saber ter indicadores, porque o último de tudo isso é indicador, porque quando o Kleber traz aqui para você, ouvinte, é assim, o Kleber já está avançado, ele já sabe de tudo isso. Só que quando a gente volta lá muito tempo atrás, igual o carinha lá do Carinete, o sonho dele é as coisas estarem pelo menos digitalizadas. Eu lembro que eu cheguei para um cliente também, Kleber, nessa parte de BI, e falei, olha, aham, toda vez que você recebe uma ficha, como que é o processo? Porque a gente fala muito sobre processo, né? No BIM a sim, gente fala sim. de tecnologia, pessoas e processo. E o cara, sabe o que ele fazia? Alguém chegava com um pedido por e-mail ou WhatsApp do serviço, e esse cara pegava no Word, todo dia ele escrevia a mesma coisa, ele copiava e colava, copiava e colava. Copiava e colava. Eu falei, cara, você sabe que dá para a gente fazer uma rotina para isso aí? Você faz um formulário, o cliente preenche, quando ele dá um play, já vai para a sua lista de vendas, e isso automaticamente já sai no seu Word uma pré-proposta. Ele falou, é nada. Eu falei, dá, cara. Então, aí fui lá e expliquei para ele como faz, porque ele cuida muito de automações em empresas. Então, pum, aí quando eu fiz essa automação para ele, eu falei, quanto tempo eu reduzi aí para você? Aí ele falou, cara, eu reduzi aqui 70, 80% do meu tempo. Olha só. Então, assim, quem não usa tecnologia, ele vai ser obrigado a ter mais pessoas para fazer isso, porque você precisa de mais braços. Então, se você Sim, usa tecnologia, você torna o trabalho mais extraordinário e deixa de fazer o ordinário, que eu sempre falo. Então, assim, é importante, o pessoal que está ouvindo esse podcast, usar essas tecnologias e metodologias. Tecnologia sem uhum, metodologia não serve para nada. Então, exatamente. tem um livro que eu li muito bom, Kleber, que era Scrum, a arte de fazer o dobro Uhum, das coisas na metade do tempo. E eu falo pro pessoal, gente, aplica o Scrum ali para o seu dia a dia, coisa básica. Backlog, o que você tem de ideia, depois coloca lá o que você vai fazer, o que você está fazendo, revisão, que eu acho que é importante, o pessoal já vai pulando, geralmente ele vai por feito, fala, não, bota a revisão. Depois da revisão, você tem o feito. Pega isso daí para cada projeto, coisa mais simples do mundo. Tinha gente fazendo post-it, eu lembro até hoje, pessoal lá e fazendo post-it na primeira semana. Falei, tá, agora digitaliza, porque a tia da limpeza vai passar aqui, você vai perder esses post-it, cara, você vai perder seu planejamento. Então eu falo que o exatamente. poder da digitalização é você não perder e isso ser o quê? Pulverizado, principalmente se for trabalhar home office, trabalhar, né, você tem que estar online, então tudo tem que estar conectado hoje em dia. A gente também já usou muito aquele Miro, para quem quiser procurar na internet, porque o Miro é um Uhum. aplicativo que dá para você trabalhar gratuitamente, fazer brainstorm e etc. Ixi, aí tem um monte de opções aí no mercado, mas é importantíssimo isso que o Kleber trouxe aqui. Só para complementar, Kleber, você levantou a bola, não tinha como não cortar, cara. Eu acho que ferramentas elas são importantes para você sistematizar o seu processo, né? Ter isso muito claro, né? Na rotina do dia a dia, né? Então, hoje, por exemplo, como característica de vendas, né? Eu utilizo, aqui no escritório a gente utiliza o Pipedrive como CRM, o Monday e o Trello para gestão de projetos. A gente tem o Markup, que é uma ferramenta para gestão financeira. Claro que existe softwares que já fazem toda essa integração, né? Então, isso depende também de como que a empresa financeiramente acha o melhor aquelas soluções, porque às vezes você ter toda uma solução integrada num só software, esse é o melhor dos cenários, né? Porque você tem uma visão de tudo ali, mas isso também se torna mais caro. Então, acho que tem que ser otimizado para cada investimento. E, obviamente, você tem que. Existem N ferramentas, você se adapta a que você melhor se encaixa, seja por visual, seja pela estrutura, seja por aquela entrega. O importante é ter ferramentas, né? Ferramentas para te ajustar. Então, eu estou aqui direto aqui no Trello, estou no Monday, estou no Google Agenda, visualizando tudo para que você possa ter o controle, né? Do que está acontecendo dentro das empresas. Então, as ferramentas, elas te ajudam justamente a ter uma visão geral de todo o cenário que está acontecendo dentro do contexto do negócio, né? E não existe melhor coisa do que quando você está fazendo uma atividade, você tica ela, né? Então, quando tem
aquele símbolo do stick que você finalizou aquela tarefa, aquilo é maravilhoso, né? E, obviamente, também quando você Sim, tem um mapeamento dos resultados, né? Poxa, então esse mês a gente vendeu tanto, então talvez no próximo mês a gente vai ter que focar mais nessa prospecção, trazer mais clientes. Então, os dados, eles serão importantes para que você tome decisões estratégicas. Então, isso é super importante. Não famoso dá. gestão à vista, né, Kleber? Exatamente, exatamente. Então, tomar decisões estratégicas em cima de dados. Então, é isso que está acontecendo. O que nós vamos fazer? Mês que vem a gente tem tantas contas para pagar e a gente precisa, talvez, focar nas metas de vendas, aumentar o faturamento, né? Então, tudo isso vai te dar direcionamento do que você deve fazer, né? Perfeito, Kleber. Kleber, a gente entrando agora nesse outro bloco, queria te fazer uma pergunta. Que habilidades você acredita, tanto em soft e hard skills, um profissional que quer trabalhar com isso no mercado, seja um arquiteto ou um designer que está escutando esse podcast, até mesmo um engenheiro, o que você acha que seria um mapa para ele, assim, ó, cara, mapa do sucesso ali, o que ele teria que ter de soft skill, na sua opinião, ali, para ele conseguir fazer uma boa autonomia disso que a gente está falando, e a questão hard skill mesmo ali, de ferramental ali, sei que a gente falou muito aqui, mas dando uma direcionada aqui para o ouvinte, o que você diria? Olha, eu acredito que, primeiramente, autoconhecimento, uma soft skill extremamente importante. Autoconhecimento, você entender os seus limites, conhecer você mesmo, né? Acho que é uma ferramenta extremamente importante. Né? Inteligência emocional. Inteligência emocional é uma ferramenta extremamente importante para que esse profissional interaja, né, com as intempéries da vida e também com o dia a dia. Então, a gente entende que empreender ou viver dentro do contexto de negócio não é só mil maravilhas. Então, a gente tem uma série de fatores que são importantes. Então, acho que o autoconhecimento e a inteligência emocional é super importantes. Logo depois, também acho que características voltadas para a liderança. Acho que liderança é um ponto importante, porque não necessariamente que você tenha uma equipe, mas você precisa liderar a si mesmo, gerenciar o seu tempo, gerenciar as suas emoções, gerenciar as suas tarefas. Então, a capacidade de liderar-se e liderar os outros, acho que são pontos extremamente importantes, né? Hoje eu tenho buscado adquirir novas competências, por exemplo, eu me tornei agora um estudante de neurociência, acho que é um assunto extremamente importante e de como que nós podemos entender como o cérebro humano se comporta, né? Isso para tudo, para arquitetura, para engenharia, para as vendas, para o design. Então, acho que é uma ferramenta super importante, né? Hoje, a gente já tem muitos artigos, muitos estudos que falam sobre esse assunto. Não necessariamente você precisa se tornar, né, um especialista em neurociência, mas você pode conhecer um assunto sobre isso, né? Porque muitas pessoas confundem, né? Um neurocientista e um especialista em neurociência. O neurocientista é que o cara que vai lá para o laboratório, é um pesquisador intenso na área, tem uma formação focada para isso, mas o especialista em neurociência, porque a neurociência é uma ciência aplicada, ela pode ser aplicada para o direito, ela pode ser aplicada, né, para a medicina, ela pode ser aplicada para a arquitetura, para o design e etc. Né? Então, a gente entendendo isso, acho que são características super importantes. Agora, pensando nas características de hard, inteligência artificial acho que é uma característica que a gente não pode fugir mais, né, Júlio? Então, por mais que a gente exista N inteligências que estão aí, a gente precisa também estar conectado dentro desse cenário, né? Não tem como a gente hoje não pensar Não, em não IA. dá para ignorar, né? Porque assim, eu vou até dar uma dica para o ouvinte aí, porque hoje tem DeepSeek, tem um monte, né? Tem uma que eu até utilizo, cara, que era, você sabe onde fica todas as IAs e as novidades dessas IAs. Você já ouviu falar ou não? Não, para mim é novidade. Tem um site que você. Eu vou daqui a pouco pegar o nome desse site, eu passo aqui para o pessoal. Mas tem um site que você se cadastra, ele sempre te notifica sobre novas IAs, porque acho que uma dificuldade que a gente tem também hoje é a quantidade de informação e ruído que se tem na internet. Uma empresa que eu acho interessante aqui no Brasil, sobre essa questão de IA, para quem quiser se aprofundar, dando uma direcionada, eu gosto muito da Adapta. Não sei se você já ouviu falar, Kleber. A Adapta eu conheço, são muito bons.
são muito bons, porque assim, eles estão com uma, assim, não deu nada para falar dos caras aqui, tá, gente? É só para deixar bem claro que assim, o que eu Uhum. gostei lá, ele além de ter uma parte de treinamento, eles têm uma parte bem interessante, que chama Adapta, se não me engano, One. Eles pegaram todas as IAs da internet, Llama, as mais famosas que tem ali, o Gemini, diversos outros. Quando você vai pesquisar, você pesquisa, ele já usa todas as IAs como base para pesquisar. Isso eu achei Uhum. fenomenal, porque ou você só vai no chat GPT, aí tem os motores, etc. Então, eles unificaram. E o custo dele é muito acessível. Por exemplo, é o custo que você pagaria quase no chat GPT, você paga nele com toda essa infraestrutura. Então, eu tenho indicado eles bastante pro pessoal. E tem eu vou lembrar depois desse até o final do nosso podcast, o outro também, vou deixar esses links na descrição do vídeo, mas também Uhum. esse outro que a gente consegue se cadastrar e dar uma olhadinha sobre. E é legal, Kleber, que você entra lá e fala, chat GPT, quais são as IAs sobre vendas? Aí ele tem lá o top, pago e gratuito. Aí tem outro lá, quais são as IAs para vídeo? Quais são as IAs Uhum. para leitura de PDF? Então, assim, tem um monte. Aí eu falo, pessoal, que vocês têm que ficar atento, porque, de novo, a IA, igual o Kleber falou, lá no começo da empresa dele, ele era o faxineiro, ele era o vendedor, ele era o designer, ele era tudo. E nesse começo, para quem está montando empresa, a IA deixa você ter um exército que você teria um custo no começo muito alto para você ter. E aí, se a pessoa puder utilizar, ela vai ter vai sobrar um pouquinho mais de tempo. Porque um ponto que eu trago também, quando a gente tem uma empresa, tem uma questão também muito importante, Kleber. É assim, hoje você falou que você tem 8 pessoas aí trabalhando contigo. Acredito, não sei, acho que essas 8 pessoas devem trabalhar no mínimo aí 8 horas, né? Numa carga horária convencional. Se a gente Uhum. colocar mais a hora do Kleber, vai dar 72 horas por dia. Gente, por mais que você seja um super ser humano, eu falo, você não consegue fazer 72 horas sozinho. Essa é a questão. Por isso que uma empresa, quando ela está muito grande, se ela está bem direcionada e robusta, estruturada, você tem, às vezes, a hora de uma pessoa em um mês, em um dia, pela quantidade de pessoas que ela tem. Isso se não for Sim. todo mundo operacional, né? Porque é uma questão de você ter mais de um braço, né, Kleber, nesse sentido. E eu falo para a galera, a IA te ajuda nesse sentido, entende? É isso que eu falo, pessoal. A IA, não vejo ela chegando no lugar do Kleber fazendo, ligando para o cliente do Kleber falando que deu um problema no domingo à tarde. Ainda. Ainda não Uhum. vejo isso. Mas eu entendo que ela vai ajudar o Kleber quando ele fala, pô, eu tô com esse problema, como que eu resolvo, né? Júlio, particularmente uso para estudar inglês, para escrever e-mail. Eu utilizo, basicamente, eu acho que para quase tudo aqui que eu faço no meu escritório. E eu incentivo até o pessoal para uso interno, a gente usa também IA hoje, Kleber. Por exemplo, a gente tem uma série de procedimentos. Então, o pessoal hoje tem dificuldade até em querer ler os manuais, ver vídeos, né? Hoje, cada dia, essa geração do TikTok, tudo é muito imediatista. Então a gente criou hoje os chats direcionados. O cara, como que vai pedir folga? A gente criou um chat que você pergunta para ele, olha, como que eu peço folga? Que ele direciona, tem até um padrão de e-mail, ele só copia e cola e fala a data, etc. Então, eu dou dica para o pessoal que, assim, quem não está olhando para isso, está deixando de ser competitivo. Né? Então, eu acho que Exatamente. isso é o que o Kleber colocou isso aí. Eu acredito, daqui a alguns anos, Kleber, você me corrija se estiver enganado, mas eu acredito que isso vai ser computação básica daqui a um tempo, sabe? Sim, TI, é sim, isso. acho que é uma coisa fundamental hoje. Assim, hoje, por exemplo, os nossos processos, eles otimizaram, assim, ricamente. Por exemplo, nos nossos projetos de branding, a IA tem sido uma característica muito legal. Por exemplo, a gente pode utilizar para a geração de insights, ideias. Então, eu consigo desenhar uma estratégia e pedir, por exemplo, para o chat GPT entender, extrair os principais conceitos e como aqueles conceitos poderiam ser abstraídos e transferizados em imagem, por exemplo, né? E isso me dá um direcionamento que demoraria horas ou dias para desenvolver aquele raciocínio, né? Já, por exemplo, em sentido, essa aconteceu semana passada, num sentido de urgência, eu precisei desenvolver uma solução numa manhã. Olha que loucura. Em uma manhã, eu precisei desenvolver a solução. Cara, e aí a gente já tinha os principais pontos estratégicos, colocamos lá, fomos dialogando juntamente com o site, ele deu alguns indícios, deu um principal insight, desse insight ele deu um indício do que a gente poderia trabalhar, desse indício a gente construiu uma imagem em cima disso e apresentou para o cliente. Resultado, o projeto aprovado.
Então, é um projeto que eu poderia gastar aí uns 2 ou 3 dias para desenvolver todo esse direcionamento dessa pesquisa, né? Então, é nesse sentido. A metodologia foi a mesma, ela só foi otimizada. Show, Kleber. Aproveitando quem está ouvindo esse podcast, pessoal, não esquece das 5 estrelas aí no Spotify, compartilhar com algum colega de profissão, pode levar ele ao próximo nível. Kleber, uma mensagem aí final para os nossos ouvintes, o que que você daria de dica, conselho do Kleber aí para o nosso ouvinte? O conselho que eu queria dar para vocês é: respeitem o processo. Muitas vezes as pessoas olham para as grandes empresas ou para quem já está lá na frente e querem ter o mesmo resultado. Você vai ter o mesmo resultado, mas isso passa por um processo de maturação, né? Eu poderia dizer que para você não vai dar tudo certo na sua vida, mas vai dar muito errado para dar muito certo lá na frente. Acho que esse é o caminho. E os processos, eles são importantes porque eles são pilares que vão ser construídos. Os processos que eu usava lá no início não são os mesmos processos que eu utilizo hoje e amanhã também não serão esses mesmos processos. Mas o mais importante é que tudo aquilo, para cada tempo, para cada momento que você estiver profissionalmente, você precisa ter métodos e processos e objetivos muito claros. Porque quando você estiver lá, ou chegar no nível que você deseja alcançar, você vai precisar continuar se atualizando. Mas é importante que você tenha processos, métodos para alcançar esses objetivos. Então, acho que essa é uma dica que eu gostaria de trazer. Uma outra é conhecimento. Busque conhecimento em diversas áreas, né? E a gente tem muito uma característica, né, tem um conceito chamado T-shaped person, né, que é um T mesmo, né? O T é como se você tivesse a parte de cima do T são os conhecimentos que você adquire fora do seu conhecimento deep, né? O deep é o que você conhece de mais profundo, é a base do T. Ou seja, você é muito arquiteto, você é muito engenheiro, você é muito designer. Maravilha, é isso mesmo. É isso que você é. Mas você também precisa entender de marketing, você precisa entender também sobre pessoas, você também precisa entender sobre vendas, você também precisa entender de branding, você precisa também entender sobre lideranças. São os conhecimentos que você vai adquirindo fora da sua expertise deep que vai fazer com que você se torne um profissional diferente dentro do contexto de mercado. Então, não seja enviesado, seja alguém que entenda muito da sua área, mas que você consegue flertar e dialogar com outros assuntos também. Perfeito, Kleber. Eu queria agradecer seu tempo, sei que é valiosíssimo. A gente trocou aqui um bom bate-papo sobre o papel do branding, das vendas e até outros assuntos a gente trouxe aqui para quem está escutando aí o ouvinte. Pessoal, não se esqueçam então, de se inscrever no canal. Vou deixar aqui, Kleber, suas redes sociais, seu Instagram, LinkedIn, para o pessoal poder se conectar aí ao seu trabalho. E também, pessoal, vou deixar aqui os assuntos abordados, as fontes, para vocês poderem pesquisar e também se conectarem. Kleber, obrigado mais uma vez aí e bom dia aí para você. Obrigado, Júlio. Um abraço e sucesso aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até a Tchau, próxima. tchau.